Olá, começamos agora mais essa edição do programa Vejam Só e o fazemos com muita alegria porque você nos permite entrar aí no seu lar. Queremos inclusive lhe premiar por isso, dar um agrado, né? Que é o presente da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus, a patrocinadora do programa Vejam Só. Para que você concorra ao brinde da Agrade, que daqui a pouco eu vou mostrar, é um CD-ROM ou um DVD com palestras sobre escatologia, você deve votar na enquete que está em nosso endereço eletrônico. E o mesmo é o vejamsó.com.br. Bem, para discutir quando é que o Momento da Graça termina, está conosco mais uma vez o pastor Gabriel de Oliveira Porto. Ele é ministro da Igreja Batista Boas Novas e mestre em escatologia. Paz e graça, pastor Gabriel, seja bem-vindo. Paz e graça, pastor Heber. Tudo bom? Tudo bem. Mais uma vez é um prazer estar aqui junto com os irmãos. Deixa eu mostrar tudo. E é sempre uma alegria aí poder debater sobre assuntos tão relevantes para os cristãos em geral, né? Você é pastor de qual igreja, irmão? Igreja Batista Boas Novas. Que fica na Rua Marechal Malete, número 611, lá na Vila Zelina, também chamado de Parque da Vila Prudente, bem pertinho do metrô Vila Prudente, dá para ir até a pé. É onde era a antiga tecelagem Vânia, né? Um pouquinho para cima, uns 3 quarteirões para cima. Maravilha. Está aqui o livro do pastor, que conosco está, Manual Prático de Escatologia. Quem quiser o livro autografado é só escrever para o pastor Gabriel, o contato dele está no vejamsó.com.br e também vai aparecer ao longo do debate aí, né? Tá legal? Muito bem. Do outro lado nós temos o pastor Zé Libério, é assim que ele quer ser conhecido. O pastor Zé Libério é o pastor da Toca Comunidade Cristã. Paz e graça, pastor Zé. Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, e você, Heber? Tudo jóia. Tudo bom, graças a Deus. Tudo bem. Você sabe que você não tem muito assim perfil de pastor, né? Aí eu ia perguntar, qual que é o perfil do pastor? Tá bom, vai, ganhou. Ganhou. Não mexe comigo, não. Ganhou, hein? Onde fica a comunidade Toca Comunidade Cristã? A TCC fica no Butantã, ali na Coronel Camisão 85, pertinho da Praça Luiz Regina, do lado da USP ali. E é uma igreja batista. Eu sou missionário da igreja desse cara aí, ó. Sério? É. É uma igreja batista chamada Toca. Somos da mesma convenção. Porque você também tem o ministério, né? Toca do Estudante. É a organização Toca do Estudante. Lá é o nosso quartel-general. O que é a Toca do Estudante? Toca do Estudante é uma organização de apoio e ajuda e integração entre estudantes universitários. Então você quer se conectar com esse mundo de universidade e sobreviver a ele, apoiado por quem já passou por isso, baseado em princípios cristãos, pode procurar a gente, tocadostudante.org, aí você vai saber lá o que a gente faz. Legal. Muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui. Só uma perguntinha, o João Vitor já foi? Cadê o João? Então, pois é, ele tá lá em cima. Toda vez que ele prometeu que ia, lembra? No ar ainda. No ar, no ano passado. Eu não vou dizer não que eu tô pensando, não. Senão eu vou lá. Hoje mesmo ali. Eu vou lá. Pastor, pode deixar que eu vou lá. Acabou de falar isso na minha orelha aqui. Isso é um... Vou te contar, viu? Essa meninada é igual... Ele falou que domingo ele vai lá. Qual é o horário do... 17h31, João. Passa ele, fala sério, hein? Como é que é o negócio? 17h31. Chegar de 7h30 tá adiantado, 17h32 está atrasado. Então, faz favor, aparece. Ele já perdeu, porque sábado passado nós tivemos nossa primeira brazucada, que foi uma festa feita para brasileira, festa para estudantes internacionais. Então, tinha lá cubano, argentino, colombiano, costarriquenho, chileno, fora os brasileiros. Na outra semana foi a festa dos bichos e tal. Sábado agora a gente tem uma conversa sobre trabalho escravo e refugiados, esse movimento migratório no mundo. Ele vai se sentir em casa. Vai se sentir em casa, tá. Vou esperar, João, tô esperando lá. Tá? Vamos ver a matéria que apresentou o tema de hoje. Período da lei ou período da graça? Será que podemos determinar o momento de início de um e término do outro? Essas são discussões que dominam muitos cristãos. Mas existe um momento determinado para cada um deles? Fique ligado, porque nós vamos analisar as posições sobre o assunto no Vejam Só de hoje.
Nosso primeiro passo é fazermos a seguinte distinção. Como aqui no Brasil a maior parte dos evangélicos é dispensacionalista, fica muito clara a divisão entre tempo da lei e da graça. E a associação está relacionada ao Antigo Testamento como tempo da lei e o Novo Testamento como tempo da graça. Essa linha de pensamento defende que o período da graça começa na crucificação de Cristo e irá até o momento de sua segunda vinda. Durante esse período, toda e qualquer tarefa da igreja depende exclusivamente da graça. Ela é quem nos encoraja no sentido de cumprirmos nossa tarefa como igreja, que também é um luzeiro no mundo e sal da terra. Um outro grupo defende o seguinte pensamento: nós não estamos mais debaixo da lei cerimonial, mas ainda estamos debaixo da lei. Observe o seguinte exemplo. Será então que nós poderíamos adulterar? Ou então poderíamos ter outros deuses diante de cada um de nós? Esse pensamento defende que não existe salvação pela lei, mas ela não foi abolida e muito menos revogada. Salvação pelas obras não existe, mas ainda vivemos debaixo da lei. Agora temos liberdade dada pelo Espírito Santo para cumprir com a vontade dele. E a vontade de Deus está descrita na Bíblia, e a palavra dele é a lei. O salmista mesmo diz que ama a lei de Deus. As duas linhas de pensamento concordam que estamos vivendo um momento cheio da graça de Deus. Mas até quando durará esse período? Será que num futuro próximo não existirá mais a graça de Deus sobre as nossas vidas? Em que momento terminará o período da graça? Fique ligado, porque essa é a pergunta do debate do Vejam Só de hoje, que já está no ar. Valeu, muito bom. Como boa também é essa tomada, né, em que a palavra de Deus aparece sempre em primeiro plano, como base para toda a nossa reflexão, para todo o nosso debate. Você participa do mesmo usando a ferramenta que temos lá, a nossa enquete, no vejamsó.com.br. Pastor Gabriel de Oliveira Porto, da Igreja Batista Boas Novas, mestre em escatologia. Como é que o senhor, na sua primeira fala, responde a pergunta tema? Qual é o momento em que o período da graça termina? Eu entendo que o período da graça termina no arrebatamento da igreja. Mas eu acho importante fazer uma distinção, porque eu não faço essa associação direta de período da graça com possibilidade de salvação, o tempo em que há possibilidade de salvação. Eu não associo diretamente as duas coisas, né? Porque se a gente for pensar estritamente que só esse chamado período da graça seria o período onde é possível ter a salvação, então nós teríamos problemas, por exemplo, e o Antigo Testamento, ninguém se salvou? Aí poderia falar como na matéria, se salvou através da lei. Mas e antes de Moisés, então, ninguém se salvou? Então eu vejo que há uma distinção. Eu vou, depois no decorrer do programa, explicar o que eu entendo ser o período da graça, mas eu não associo ele diretamente com o único período em que há possibilidade de salvação. Não, então vamos já pontuar alguma coisa aqui. O que é o período da graça? O período da graça é um plano de Deus, que no Novo Testamento, até separei alguns textos para falar sobre isso, ele é chamado de o mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que nos foi revelado no Novo, né? Eu posso já aproveitar e ler alguns textos? Então, por exemplo, Romanos 16, versos 25 e 26 diz assim: Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham crer nele e obedecer-lhe. Nesse mesmo contexto, 1 Coríntios 2,7 diz assim: falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Efésios 1:9-10 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, para que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação
dispensação da plenitude dos tempos. Então aqui nós já vemos mais um nome para esse período, dispensação da plenitude dos tempos. E ainda Efésios 3, versos 5 e 6, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas, significando que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. E para encerrar, o último texto que eu separei desse assunto, Colossenses 1, 26 e 27, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele quis Deus dar o conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, através desses textos, eu entendo que essa chamada era da graça, dispensação da graça, período da graça, é um período que Deus reservou na história para que esse mistério do plano de salvação, através do sacrifício de Cristo, fosse estendido aos gentios. Porque antes ele era restrito aos judeus. Então Deus separou esse período na história para que o Evangelho de Cristo fosse pregado a todas as nações de todo o mundo. E o período em que essa missão está em desenvolvimento é o chamado período da graça. Como a igreja estará concluída no momento do arrebatamento, e toda ela sairá desse mundo, eu entendo que esse período da graça encerra-se com o arrebatamento, que é o momento em que a igreja está concluída. Ok. Depois a gente vai fazer vamos discutir várias questões aí que o irmão colocou, né? Mas deixa eu ouvir primeiro o que o pastor Libério, o Zé Libério, pensa a respeito da pergunta. Quando é que termina o período da graça, pastor? Não termina, não. Porque nós estamos falando do quê? Quando termina o período da oportunidade para a salvação ou quando termina a graça do Senhor? Se eu estou pensando no período de salvação, em tese termina quando Jesus fechar a conta e Mateus 25 vai fazer o julgamento, e aí, para um lado, os salvos, para outro lado, os rejeitados, porque rejeitaram a Cristo. Aí acabou, nesse ponto aí ele acaba, né? Agora, tem discordado do meu irmão ali, que a graça seja um período específico para os gentios, que foi proporcionado aos judeus anteriormente. Noé era judeu? Noé não era judeu. E o texto diz aqui claramente que Noé achou graça diante de Deus. Quer dizer, a graça já veio, antes. Aliás, Pedro lá, acho que 1 Pedro 18 vai dizer que o sangue do Cordeiro foi aspergido antes da fundação das eras, do mundo e tudo mais. Então, essa graça, ela não acaba. Mesmo porque, se ele desistir desse negócio, fechar a conta nesse aspecto, né, não faz sentido todo esse processo pelo qual nós estamos andando. E aí, lá na frente, não, agora acabou, vai ficar o quê então? Ficamos com o quê lá na frente? Então, se for no aspecto de salvação, até o momento em que Jesus realizar o seu julgamento, que aí eu não sei quando é, tem algumas indicações. Mas aí, você está falando do juízo final? É. A segunda vinda? A segunda vinda, o julgamento, aquela coisa toda, aí acabou. O fim do mundo? O fim das coisas. A salvação termina no fim do mundo. A possibilidade fechou a porta aí. Antes disso, ela já está andando aí, ela continua, a graça continua. Graça, né, a gente sabe, para quem não sabe, é presente que a gente não merece receber. Nós recebemos ele em parte. Nós não recebemos totalmente ainda. Nós temos ele em parte, nós sabemos em parte. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 13. Aí nós vamos receber totalmente, vamos ver e entender totalmente como somos entendidos e vistos hoje. Amém. Então isso perpassa e vai para a eternidade. Nesse aspecto, vamos por aí. Pastor, no bloco anterior, o senhor fez uma distinção bastante forte entre o período da graça, que é um período exclusivo da igreja, né, e a questão da salvação. Como é que se dá a salvação fora da graça? Certo. É muito boa essa pergunta, né? Porque
o irmão ali, pastor Zé Libério. Acabou discordando de uma coisa que eu não falei. Né? Porque o que eu disse é que alguns dizem que a salvação era pela lei no Antigo Testamento, mas eu não disse que eu concordo com isso, porque pelo contrário, eu não concordo com isso. Né? É justamente por isso que eu levantei essa questão. E anterior a Moisés, como é que se salvava? Alguns poderiam dizer, Deus fez uma aliança com Noé em Gênesis 9, ela que estava valendo antes. Mas e antes do dilúvio, então? Ninguém se salvou? Né? E aí a gente precisa chegar num denominador comum para todas as pessoas do Antigo Testamento, porque houve salvação no Antigo Testamento. E qual era esse denominador comum? Lá em Gênesis 3,15 foi prometido o descendente da mulher, o Messias, o Cristo, que destruiria o diabo e suas obras. Né? Então, da descendência de Adão e Eva, aqueles que permaneceram crendo nessa promessa da vinda futura do Redentor, que os livraria do pecado e da morte, eles morreram salvos pela fé nessa promessa da vinda futura, que a teologia chama de esperança messiânica. Então, na verdade, o que salvou no Antigo Testamento foi a esperança messiânica, que dava essa fé na vinda futura do Messias, e que foi recebida pela graça da mesma forma, com o sacrifício de Cristo idealizado lá na frente. Eu concordo com o pastor Zé, quando ele fala lá que em Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Mas eu entendo isso que o plano da salvação em Cristo já estava estruturado desde antes da criação. Por isso, na verdade, Jesus salvou os antes de Cristo e está salvando os depois de Cristo também. Porque os do Antigo Testamento morreram na esperança da vinda futura. Então, pastor, mas aí, agora ficou claro o seu pensamento, mas aí ficou obscuro o que o senhor chama de graça, então? Porque o senhor acabou de falar que a salvação mesmo no Antigo Testamento também era pela graça, mas a graça é um período específico identificado com a igreja. Não, o problema é essa nomenclatura. A gente tem que entender o que é chamado período da graça como um termo técnico, que seria o mesmo de dispensação da igreja ou era da igreja. Então não significa esse é o único período em que a graça de Deus estará atuando sobre a terra. Não é essa a questão. Esse chamado período da graça é um período que Deus reservou na história para que a sua graça de salvação chegue aos gentios de todas as nações. Então o objetivo é esse, expandir a possibilidade de salvação a todos os gentios de todas as nações. Mas isso não acontecia antes? Era muito restrito, porque praticamente só existia aquela linhagem do povo de Deus, o povo descendente que ia mantendo a fé, a esperança messiânica. Entre os gentios isso era muito restrito. Não, eu sei, mas era restrito por culpa de Deus ou por culpa de Israel? Não digo culpa, mas era a forma com que Deus determinou a ser feita. Né? E ele determinou que nesse período certo a graça fosse estendida a todos os gentios. O senhor faz essa distinção, pastor Zé? Primeiro, a graça de Deus, eu tenho mais liberdade porque eu não acredito nesse negócio de dispensação. Essas divisões que a gente faz, ainda que alguns argumentem para falar que é didático, para poder explicar e tal, vamos dizer assim, válido é, mas eu acho que se mistura com uma porção de confusões. Por exemplo, a Israel, eu já dei um pulo na história enorme, mas vamos lá para Israel. Israel tinha uma incumbência, ser uma nação de sacerdotes para todas as nações. Tanto é que Pedro, 1 Pedro 2,9, pega essa incumbência de Israel e vira e fala para a igreja, vocês também são. Quer dizer, o plano de Deus não mudou. Quem mudaram foram os homens. Quer dizer, a graça de Deus sempre esteve disponível. Quando Jesus vem, ele não acaba com lei, ele não muda nada, ele não diz, instaurei agora o período da graça. Ele diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ele é o humano perfeito que cumpre perfeitamente toda a lei, sem escapar nem um iota, nem um tio. O que os seus antecessores falharam. E porque falhavam, todo aquele sistema de sacrifício e tal, que apontavam para o sacrifício principal e perfeito que só Deus podia oferecer, que é Jesus, João capítulo 1, ali, versículo 29, diz, né, olha,
Está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito de Deus. Esse é o sacrifício perfeito que acontece, que resolve o problema do pecado humano, mas que a lei perfeitamente resolvia quando o sujeito entendia que era praticamente impossível cumprir tudo aquilo. Qual era a conclusão de qualquer um que fosse piedoso, que de fato andasse com Deus? Que o justo, aquela pessoa justificada diante de Deus, andava e era salva, justificada pela fé. Ele sabia que não tinha condições, que aqueles sacrifícios não resolviam, que Deus simbolicamente os aceitava, e ele esperava então o dia em que alguém ia resolver esse problema. Muitos deles não viram. A gente vai lá ver em Hebreus capítulo 11, aquela galeria lá, os caras andaram pelo mundo, peregrinos, não viram isso acontecer, mas esperavam isso acontecer. Esses são os exemplos dos destaques. Não estamos nem falando do povo que está em volta, né? Então, dizer que era um período específico, que Deus fechou esse negócio, não, vai de encontro, de frente, contrariamente, quando Jesus entra no templo e cita Isaías, disse: a minha casa vai ser chamada casa de oração para todos os povos, e vocês transformaram esse negócio aqui num covil de ladrões. Quer dizer, a intenção de Deus com a instituição do povo de Israel, com a instituição da família de Abraão, você vai ser uma bênção para todas as nações. E quando Abraão pisou na bola, Deus chamou a atenção dele: você vai lá orar por Abimeleque, porque você é profeta, rapaz, você está fazendo coisa errada. Quer dizer, desde lá, essa possibilidade de salvação vem andando, e ela fica de maneira talvez muito mais clara com Jesus, que não veio antes. Paulo vai dizer em Gálatas 4:4 que é na plenitude dos tempos. Ou seja, não era para Jesus vir nem antes nem depois, ele chegou na plenitude dos tempos para mostrar isso. E ele usa a palavra dispensação, que o senhor não gosta. Não, ele usa, mas eu estou falando, quando ele diz essa dispensação, quer dizer, esse momento, essa coisa que foi entregue. O que é uma dispensa? É um lugar onde tem algo para ser entregue. Então, esse momento foi entregue nesse período agora. Sorte a nossa, Paulo vai dizer. Sorte a nossa, nós somos sortudos com esse negócio. Peraí, agora vamos por partes. O pensamento do pastor Gabriel ficou claro, agora eu fiquei confuso com o seu. Não mudou nada de Moisés para Jesus? Poxa, mudou um montão de coisa da semana passada para cá. Então você falou que não mudou nada, que Jesus não mudou nada. Não mudou o plano de Deus. O plano de Deus não mudou. Ele sempre quis reconciliar o homem consigo, sempre. Ele elegeu uma família, depois dessa família ele transforma num povo, esse povo ele transforma numa nação, essa nação provê o seu filho, esse seu filho institui esse novo povo chamado igreja e tal, mas isso faz parte de um plano, a reconciliação do mundo consigo. Por isso que ele até leu Colossenses ali. Então, mas eu quero entender qual que é o ponto de vista que você está defendendo que difere do dele. Só as palavras são muito exatamente. Eu estou dizendo que... Não, ele disse que foi um período específico quando você perguntou para ele. Porque não estava aberto a todo mundo, estava aberto a todos. Não, essa é uma diferença. As pessoas estavam abertas. Isso estava aberto a todos, sempre foi aberto a todos. Então tá. Quem restringiu não foi Deus, não. Quem restringiu foram os humanos. Então tá legal. Como restringimos até hoje, né? A gente é cheio desse negócio. Se você não é do meu time, você não vai encostar na bola. Deixa eu fazer uma observação. Não, manda brasa aí. No Antigo Testamento, Israel não tinha nenhuma ordem de ir para as nações proclamando o evangelho. Peraí, acabei de citar Isaías aqui. A minha casa será chamada casa de oração para todos. O próprio Jesus, quando leu, disse será chamada. Ainda era futuro. Não estava cumprido naquela época. Isso aí é para o milênio. Para. Então, é uma profecia que ainda não se cumpriu. Agora você me assustou, Gabriel. Agora você me assustou. O próprio Jesus lê como futuro e não diz que se cumpriu naquela hora. Por favor, quem escreveu isso foi Isaías. Mas tudo bem. Isaías está falando de onde? 700 anos de Jesus? Não é futuro profecia, isso? Que ainda continua a ser cumprida, como várias outras. Daqui a pouco, pelo amor de Deus, então, voltando nessa questão... Mas, pastor Gabriel, ele fala da casa dele. Sim, o templo. O templo de Salomão foi destruído 40 anos depois de Jesus. E aí agora? E será reconstruído. Mas então vai ser chamado casa de oração para todos os povos quando? No milênio. Só? Dali para frente, para sempre, mas começa no milênio. Então, já que você está com a palavra, tem outra pergunta para o irmão.
Só uma observação rapidinha para não ficar essa questão da separação. A diferença de Israel é que Israel não foi para as nações, ele não recebeu essa ordem de Deus de proclamar o evangelho, ficou recluso. Então, o que muda do antes para o depois de Cristo é que Jesus dá início à nova aliança, que é isso que faz toda a diferença, e não é outro plano, é uma nova etapa do mesmo plano. Realmente Deus não tem plano B, é só uma nova etapa que começa. E aí, com o início da nova aliança, pelo sacrifício de Cristo, nessa nova etapa do plano, os discípulos são conclamados a sair pelo mundo pregando o evangelho. Mas nós estamos fugindo do tema. O que eu queria trazer de volta para o tema é o seguinte: o irmão foi bastante específico e enfático na questão do arrebatamento da igreja, certo? Então eu queria que o irmão se concentrasse nisso agora. Vamos imaginar que o arrebatamento da igreja aconteça daqui 2 minutos. Então, a igreja sobe, o que é que vai acontecer com a salvação de quem ficar? A salvação durante o período tribulacional é possível. O livro de Apocalipse mostra muitos sendo salvos durante o período tribulacional, mas como isso se dará? A salvação voltará a ser mais ou menos como era nos moldes do Antigo Testamento. A salvação será recebida pela fé através da esperança messiânica, mas dessa vez não a esperança messiânica da primeira vinda, mas a esperança messiânica da segunda vinda. Lembra que o pessoal, ali em Mateus 24,14 fala: este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. O que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é a pregação de João Batista: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. O Messias está vindo para julgar o mundo e estabelecer seu reino. Então, é esta pregação que será feita durante a tribulação. E aqueles que crerem realmente nessa vinda do Messias e depositarem sua esperança nele, serão salvos durante a tribulação, mas não serão mais igreja, porque serão unidos aos santos do Antigo Testamento. Por isso que quando Jesus volta no fim da tribulação, os santos que morrem mártires durante a tribulação são ressuscitados, isso a gente vê lá em Apocalipse 20, e juntamente com estes, os santos mortos do Antigo Testamento. Porque como o período tribulacional é a última semana das 70 de Daniel, e Daniel 9:24 diz que todas essas 70 semanas estão contadas sobre Israel e sobre Jerusalém, o período tribulacional é tempo para os judeus, não é tempo para os gentios. E é por isso que o tempo dos gentios, que é o período da graça, a era da igreja, tem que se encerrar com o arrebatamento antes da tribulação começar, senão isso encavalaria 2 períodos. Como é que o irmão vê isso? Eu não vejo nada disso, não. É muita conta, eu sou ruim de geografia. É muita conta. Para mim a coisa é bem mais simples. Bem mais simples. Por algumas razões que a gente não consegue explicar, a gente tenta, faz esquemas, põe desenho, faz gráfico, puxa régua, põe número, papapá. Deus decidiu salvar a humanidade. Ele não desiste da humanidade de jeito nenhum. A sua maior prova desse negócio é Jesus, ponto. Ele não desiste. E ele vai levar isso até às últimas consequências. Gostei do texto que você citou aí, Mateus 24:14. Jesus estava falando, no meu entender, e no entender de muitas outras pessoas, da pregação do evangelho a todas as nações. Tem até uma discussão, quem é que atrasa a vinda de Cristo? Atrasa-se a vinda de Cristo porque não se prega o evangelho. As pessoas não estão tendo a chance de ouvir o evangelho. Eu não faço a decisão no evangelho do reino, o evangelho de Paulo, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. O evangelho é uma coisa só, é uma pessoa só. A mensagem de Cristo que salva as pessoas da morte eterna através do amor de Deus manifesto. Ele é o amor de Deus manifesto. E isso precisa ser contado às pessoas. Ponto. Hoje nós sabemos disso com muita clareza. Então nós atrasamos esse negócio quando a gente fica preocupado com uma porção de outras coisas que não avança a expansão do conhecimento, do avanço missionário mesmo, vamos usar essa palavra, de pregação àqueles que não conhecem Jesus. Eu penso um pouquinho diferente das pessoas que dizem, não, mas então todas as pessoas vão ter que ouvir. Eu entendo assim, que cada grupo de pessoas, ou grupo de povos, seja como a gente pode classificar, até que haja pelo menos uma pessoa ou duas, sei lá, que entenda com clareza a mensagem e possa decidir se quer ou não seguir a este Jesus, aí sim
está cumprida a tarefa da igreja. Aí Jesus encerra a história do jeito que a conhecemos e aí se inicia o período lá de Apocalipse. E aí não tem mais salvação. Aí acabou. Aí ele vem, faz o julgamento, aí tem aquela conversa de Mateus 25, mas, Senhor, quando é que a gente te visitou quando você estava preso? Te deu roupa quando você estava nu? Te deu comida quando você estava com fome? Né? Te atendeu no hospital lá, o enfermo, quando você estava doente? A gente não lembra disso, porque para nós a nossa vida contigo era tão natural que nós fomos fazendo isso. Outros vão dizer, mas, Senhor, quando foi? Vocês deixaram de fazer para um pequenino aí. Agora acabou, gente. E ele vira para os casos, venham benditos. E vai dizer para os outros o quê? Saiam malditos. Complicado esse negócio. Né? Jesus é muito claro nesse ponto, assim, para eu dizer que esse evangelho do reino é o evangelho de João o Batista. Vamos lá, pastor Gabriel. Ninguém mencionou arrebatamento, mas muitos mencionaram a segunda vinda. Qual a diferença? Muitas pessoas, elas acabam chamando de segunda vinda o que elas entendem como arrebatamento, né? Então, eu imagino que alguns dos que responderam aí tinham em mente arrebatamento quando falaram segunda vinda, né? E por isso que acabou ficando mais repetido aí. Explica, então. Né? Bom, o arrebatamento, pelo meu entendimento, ele ocorre antes do período que nós chamamos de período tribulacional, os 7 anos de tribulação, né? E é o momento em que Jesus vem só até os ares, até o meio do caminho. Nesse momento, todos os que morreram em Cristo são ressuscitados, recebem um corpo imortal, indestrutível, glorificado, e os salvos que estiverem vivos nesse momento serão arrebatados juntamente aos ressurretos, terão o seu corpo transformado para essa mesma natureza imortal. Então Jesus pega toda a sua igreja e leva para o céu, cumprindo aquela promessa lá de João 14, versos 1 a 3, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, e depois que ele tiver terminado de construir isso, ele volta e os leva para si. Então o próprio Senhor Jesus falou do arrebatamento lá em João 14, né? Que é diferente da vinda que ele fala lá em Mateus 24. A vinda de Mateus 24 é a verdadeira segunda vinda. Isso, é a segunda vinda no fim da tribulação, onde ele vai pisar nesse mundo, como Zacarias 14 diz, pisar no Monte das Oliveiras para julgar o mundo, julgar todos os sobreviventes da tribulação e estabelecer o seu reino. Durante o reinado de Jesus, que o irmão é pré-milenista, certo? Como eu também. Então, desce... Tá bom. Tudo falando, só ri, não, só ri. Só tá bom. O Jesus volta e estabelece o reino milenar. Durante o reinado milenar, há salvação? Sim. Mas é com graça, com lei? Como é que é a salvação? Vai funcionar assim. Todos os sobreviventes da tribulação serão julgados, só os aprovados poderão entrar no reino. Isso dos mortais, dos que sobreviveram à tribulação. Então, estes entrarão, os aprovados no julgamento. É o Tribunal das Nações. Isso, Mateus 25, 31 a 46. E, juntamente com ele, todos os ressurretos, os já glorificados. Então, esses ressurretos, os glorificados, plenamente salvos. Não há o que se falar quanto a isso. Estes mortais, eles se casarão, terão filhos e repovoarão a terra. Como todos esses descendentes já nascerão debaixo do governo do Messias, enquanto eles se mantiverem fiéis ao Messias e seu governo, permanecerão salvos. Se rebelarem contra o Messias e seu governo e pecarem, eles perderão esse status de salvo e sofrerão uma morte sumária. Serão sumariamente punidos, praticamente vão morrer na hora, porque o pecado não será tolerado durante o milênio. Por isso existe essa possibilidade de que alguém venha a pecar, como Zacarias 14 fala ali, 16 a 19, mas ela é bastante remota. Mas, só para eu entender, as pessoas que nascerem, os que entrarem, são pecadores. Como é que eles vão evitar de pecar? Os pais dessas novas crianças, eles vêm da tribulação. Sim. São pecadores. Mas se eles pecarem durante o milênio, eles serão sumariamente mortos. Sim. Todos eles vão morrer sumariamente, porque todos eles são pecadores. Não, mas aí que tá. O milênio, as condições serão as mais favoráveis possíveis para que a pessoa não peque. Porque existem 3 coisas que fazem o ser humano pecar. O primeiro é o diabo, e esse estará preso para não tentar as nações. Certo. O segundo é o mundo, a sociedade mundana que leva as pessoas a pecarem. O mundo estará debaixo do senhorio de Cristo, então também não haverá essa influência. Então só resta a terceira influência, que é a carne, a nossa tendência carnal. Isso. Mas ela estará fortemente suprimida, porque todas as condições do milênio serão as mais favoráveis para que a pessoa não peque. Ela viverá num reino de extrema e completa paz,
justiça, santidade, não haverá miséria, pobreza, desigualdade social, doenças. Então, todos esses fatores que podem facilitar com que a pessoa peque serão tirados de cena. Então, nesse ambiente perfeito, sem a influência do diabo e sem a influência da sociedade mundana, a possibilidade de alguém pecar, apesar de possível, é mínima. Mas então, pastor, antes de eu passar a palavra para o pastor Libério... Eu quero fazer uma perguntinha, mas tá bom, né, Brasil? Você vai fazer todas, mas ó, a pergunta é a seguinte: hoje, se eu quiser me salvar, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Durante o milênio, se eu não vou pecar, não preciso me arrepender. E aí? Mas a ideia é essa: aqueles que nascerem dentro do milênio, por conta da presença santificadora do Messias, porque aí nós temos que voltar na questão de duas coisas. A nova aliança profetizada lá em Jeremias 31, onde diz que Deus colocará a lei nos corações das pessoas. Então isso será plenamente cumprido no milênio. As pessoas já vão nascer com a lei de Deus inserida no coração. Elas já vão saber. Por isso que fala: ninguém precisará ensinar ao seu próximo dizendo conheço ao Senhor, mas todos me conhecerão. Isso já vai ser uma coisa que vai ser embutida na natureza da pessoa. E cumprindo plenamente Joel 2, 28 a 30, o Espírito Santo será plenamente derramado sobre toda a carne. Diga, pastor. Eu fico de boa, hein? Assustado. Como é que a gente consegue tirar tanto argumento de um versículo? Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o capeta, Satanás, o diabo, e amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Acabou. Não se fala mais de milênio na Escritura. E você conseguiu desenhar esse quadro todo? Não, o cara vai nascer, mas não vai pecar. Ó, o que eu faço com o Davi quando ele disse assim: em pecado me concebeu a minha mãe? Onde é que está o pecado do Jessé ter relações com a mãe dele, do Davi, que eu nem... Como é que é o nome da mãe do Davi? Sei lá como é que é o nome dele. Não tem, né? Não ficou. Se eles tinham um casamento perfeito, como é que ele disse que a mãe dele o concebeu em pecado? Se Davi falou um negócio desse, como é que uma pessoa vai nascer sem ter envolto a questão sensual, sem ter envolto a questão do egoísmo, sem ter envolto a questão da vontade de satisfazer a mim primeiro, para depois o outro? Isso não é pecado? Essa relação sexual aí para os caras nascer vai ser mais do que perfeita. Começa por aí. A sua interpretação está totalmente equivocada. Isso é uma tradução antiga. Se você pegar a NVI, já vai estar escrito assim: sei que sou pecador desde que fui concebido. Davi estava falando do próprio pecado da natureza dele, não dos pais. Essa tua interpretação está completamente equivocada. Então a NVI está correta. É esse outro tema que a gente pode discutir. Né? O que significa nascer, fui concebido em pecado. Bom, o assunto de hoje aqui é a questão de quando termina o período da graça. Vamos lá. Pastor Gabriel, quando será o momento em que a porta da salvação será definitivamente fechada? Ninguém mais poderá transformar-se de perdido em salvo. No momento em que Jesus Cristo voltar na sua vinda visível, no fim da tribulação, quando ele pisar os pés nesse mundo para julgar o mundo. Ali ele vai fazer o julgamento e não tem mais jeito. Mas o senhor falou que tem salvação no milênio? Sim, para os que ainda vão nascer. É que quando eu quis dizer de ter salvação, é que os do milênio já vão nascer salvos. Mas existe essa possibilidade de eles perderem esse estado de salvação caso se rebelem contra o governo do Messias. As profecias do Antigo Testamento falam dessa possibilidade, apesar de ser bastante remota. Agora, se a gente... Eu estou falando de quem está vivo hoje. Não é tão remota não, porque de 2 Apocalipse 20, o diabo vai levantar uma grande multidão. Ah, sim, aí já é outra questão. Né? Ao término do milênio, então, quando Satanás for solto para seduzir as nações, aqueles que não amavam a Cristo, mas não se rebelaram, ficaram lá quietinho na dele, só não servia a Cristo de coração. Estes que serão seduzidos por Satanás. E aí sim, incentivados pela rebelião de Satanás, é que ele fará o levante desse grande exército
que vai marchar em direção a Jerusalém será consumido pelo fogo que o Deus Pai mandará do céu. Que acaba o mundo, né? Sim. Encerra a história. Isso. Pastor Libério, para o senhor, fechou a porta da salvação em que momento? Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à sua direita, estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Olha a graça aí. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Os justos perguntarão, os bons perguntarão: Senhor, quando é que foi que a gente viu isso tudo aí? Quando foi que a gente fez isso tudo? Aí ele responderá: eu afirmo a vocês que quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, a mim fizeram. E depois dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aí está a desgraça. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, com sede e tal e tal. E eles perguntaram: Senhor, quando foi que a gente viu o Senhor desse jeito e não fizemos nada? E o rei responderá: afirmo a vocês isso. Todas as vezes que deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi aí que deixaram de me ajudar. E terminou assim o Senhor: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Mateus 25, é só ler lá, tá? De maneira nenhuma, Jesus aqui, depois que ele vem explicando o capítulo 24 e entra, né, nas parábolas das virgens, você citou no começo do programa, depois ele fala do empregado e tal, ele menciona que ele viria duas vezes. Ou uma vinda não visível, como o irmão mencionou lá no começo, e depois uma vinda visível. Jesus virá com todos os seus anjos, e andando um pouquinho antes, quando ele vier, todo olho verá, tanto do Oriente, do Ocidente para o Oriente, né? Então, aqui fechou a porta. Aqui quando o rei botar as pessoas, todas as nações diante dele. Todas as pessoas da terra diante dele. Até que isso aconteça, no meu entendimento, como disse um pouco aí, o evangelho tem que ser pregado a todas as nações para que elas tenham condição. As pessoas dessas nações tenham condição de dizer sim ou não. Então o evangelho tem que ser pregado de uma forma coerente, relevante, que as pessoas tenham o direito de examinar o evangelho, tenham o direito de entender o que é o evangelho, quem é o evangelho, que é o próprio Cristo, e aí decidirem o que vão fazer. A partir daí a decisão é pessoal, é de cada um, e quando Jesus vier, o cara não vai ter desculpa, dizer assim: não, sabe o que é? Não me avisaram esse negócio, me pegaram de surpresa. Assim como era no tempo do Velho Testamento. Quem é que tinha essa incumbência? Está lá, Êxodo 19:6. Fale para os israelitas: vocês serão uma nação, o mundo inteiro é meu. O mundo inteiro é meu, ele fala no versículo 18. Mas vocês, Moisés, conta para o pessoal aí: vocês serão uma nação de sacerdotes. O plano de Deus sempre foi reconciliar o homem consigo. O que acontece é que os humanos, os homens que ele escolheu ao longo do tempo, com todas as suas dificuldades, foram abrindo mão dessas coisas, dessa ordem de Deus clara, de salvação a todos os povos, tá? Esse negócio de que Isaías falou para o futuro milenial e tal, desculpa, isso não tem aplicação de jeito nenhum, não consigo ver, pelo menos. Senão, Jesus teria falado assim: bom, já que não é nessa casa mesmo, então deixa aí os caras rolar, eu vou fazer isso lá na casa do milênio. Mas a casa caiu lá. Pois é, tem mais, nem fala isso, tem mais essa, então a casa caiu. E quando Isaías escreve aquele texto, ele está se referindo a quê? A quando? Nem ele não sabia, porque está mais ou menos 600 e tantos anos antes de Jesus, 700 anos antes de Jesus. Então, para Isaías era futuro,
claro e Então certamente. a profecia ficou sem cumprimento. Não, Jesus cumpriu a profecia. Quando que ela se tornou casa de oração para todos os povos na prática? Porque aqueles homens estavam fazendo uma coisa horrorosa, eles estavam ocupando o espaço que era dedicado à oração dos gentios. Os gentios tinham sim espaço no templo. Mas quando isso se cumpriu? Naquele dia que Jesus então naquele dia todos os povos foram lá e se tornou casa de oração para todos os povos. Porque isso seria o cumprimento. A possibilidade de estar aberta. Jesus termina o texto. Vocês transformaram esse negócio impedindo que as pessoas cheguem aqui no lugar de escambo. Vocês tornaram esse negócio aqui numa banca de negociação. E impedindo que as pessoas cheguem. Olha o que vocês estão fazendo. Tanto é que essa cena passa para a história da cristandade, só se eu estiver enganado, como um negócio chamado o dia que Jesus purificou o templo. Tem mais essa ainda. Passou, não foi nem eu que inventei isso aí, não. Isso passa para esse momento. Tudo bem. Então Jesus vem e, vamos dizer assim, encerra a história. Tá. Não tem para onde correr mais. Vocês não vão chegar num acordo aqui, né? Então o telespectador depois vai inquirir vocês individualmente. Pode mandar um e-mail lá. Agora deixa eu pôr aqui no ar as opiniões que foram postadas na página do programa lá na internet. José Helder, que mora na capital do Paraná. O período da graça é um mistério a ser revelado. E só devemos nos preocupar realmente com isso quando paralisamos a nossa própria e individual graça, quando deixamos de seguir e obedecer a palavra de Deus e nos afastamos de sua presença. Quando um cristão diz, Deus não me ouve mais, não tenho mais revelações, espero uma promessa do Senhor e ela não vem, esfriou a unção, então é hora de se colocar firmemente na presença de Deus e ver onde parou. Se sua vida espiritual está assim, Deus é paciente e espera que se faça um concerto com Ele. Mas não demore, amanhã pode ser tarde. Deus abençoe a todos. Luiz Cláudio, da capital do Rio de Janeiro. Acredito que o período da graça termina quando a igreja for arrebatada, né, e o Espírito Santo não estiver mais atuando sobre a terra. O Espírito Santo vai subir com a igreja? Não. O que vai subir é o poder do Espírito Santo, que é o que foi entregue em Atos 2, manifesto por meio dos dons. A atuação do Espírito Santo após o arrebatamento continuará como era no Antigo Testamento, individualmente, pontualmente algumas pessoas e principalmente na função de consolador, levando o homem ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo de Deus para que haja conversões. Muitos buscarão... Né? Há controvérsia sobre Claro que há controvérsia. Muitos buscarão arrependimento, mas não encontrarão. Então, essa pergunta aqui. Quem quiser se arrepender durante o período da tribulação, o Espírito Santo não vai ajudar? Eu não creio dessa forma, apesar de eu saber que alguns creem. Porque o livro de Apocalipse mostra que muitos serão salvos durante a tribulação. Então o Espírito Santo está ajudando. Sim, e para que haja salvação, o Espírito Santo tem que agir dessa forma que eu falei. Será como no tempo de Noé? Num piscar de olhos, tudo acontecerá tão rápido que não vai dar nem mais tempo de se arrepender. Felipe, de São Paulo. E quando acabar o período da graça, o que virá? O período da desgraça ou o período da lei? Pelo que o irmão falou, volta a lei, né? Não é que volta a lei, é um tempo contado para Israel, mas já debaixo da nova aliança. É o começo do cumprimento efetivo da nova aliança para Israel. Essa é a tribulação, são 7 anos. Sim. Esse daqui é de quem? Lucas, de São Paulo. O período de buscar a nossa salvação terminará no dia da nossa morte. Se a pessoa morrer na amizade com Deus, ela será salva. Se a pessoa morrer na inimizade com Deus, ela será condenada. Portanto, o período da graça prevalecerá somente durante a nossa vida terrena. Isso não significa que a graça de Deus acabou. A graça de Deus jamais vai acabar. Eu concordo com você. O que aconteceu é que Deus respeita a decisão do ser humano em não querer aceitá-lo. Todas as pessoas que estão no inferno estão por livre vontade. Motivo: elas odeiam Deus. Nós temos um versículo lá, Apocalipse capítulo 11, 7, 8 também fala. As pessoas eram queimadas, eram fustigadas pelas as taças derramadas, não é? Os selos abertos, mordiam a língua de dor e ainda assim amaldiçoavam o nome de Deus, blasfemando, né? Não se arrependiam. Sabendo que ele tinha o direito de livrá-los daquilo. Quer dizer, tem gente que vai para o inferno porque quer. Ezequias Quevedo, de Parambi, no Rio Grande do Sul. Deus não nos revelou quando terá o fim.
o tempo da graça. Devemos aceitar as coisas reveladas a nós, mas não devemos nos preocupar em buscar o conhecimento daquelas mantidas em oculto. Pastor Cleverson Pereira do Vale. Ei, Cleverson. Abraço, pastor lá de Arthur Nogueira, interior de São Paulo. O período da graça termina com o arrebatamento da igreja. Cristo arrebatará a sua igreja e a era da graça termina. Haverá salvação após esse período? Sim, mas será difícil sem a igreja aqui. Ele concorda com o irmão, né? Salvação, mas não com a ação da graça. Esse que é o problema. Mas fora da graça existe salvação? Não, toda salvação é pela graça. Sim, pela graça, porque é favor imerecido. Mas não terá a atuação da igreja aqui para levar o evangelho a essas pessoas. É isso que vai dificultar. Além da perseguição, o martírio, o governo do anticristo. Então a igreja é detentora da graça? Não, ela é o agente pelo qual Deus está manifestando a sua graça nesse período. Ela não é detentora, ela é representante, né? Flávia Fernandes, de Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Ela começou com a morte de Cristo e terminará com o arrebatamento da igreja. Essa dispensação tem durado mais de 2000 anos e ninguém sabe quando vai acabar. Sabemos, no entanto, que acabará com o arrebatamento da terra ao céu, com Cristo de todos os crentes nascidos de novo. Deixa eu ver, cadê? O Sandro, de São Paulo, haverá salvação no dia do juízo final. Ô louco, a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 2, verso 13, que a misericórdia triunfará no juízo. Isso significa que na última grande ressurreição, a maioria das pessoas será salva. É isso? Acho que não, hein? Deve ser universalista, isso aí. Parece, né? Denis Oliveira, do Rio de Janeiro. Se a graça é um dom de Deus, existe período para ela terminar? Creio que ela permanecerá para sempre com a igreja. Bom, a gente pode depois fazer um debate aqui sobre o que significa a misericórdia triunfar no juízo. Tenho a impressão que a interpretação do Sandro precisa ser melhor examinada. Mas nós não temos mais tempo para nada. Acabou o tempo do programa. Quero agradecer ao pastor Gabriel de Oliveira Porto, da Igreja Batista Boas Novas. Muito obrigado por ter estado aqui. E ao pastor Zé Libério, da Toca Comunidade Cristã. Né? Ambos estão à sua disposição pelo contato que está aí na página do programa na internet, no sítio eletrônico. Nós falamos português, certo? Sítio. E mouse não é mouse, é rato. Então, tá. Você acha o contato desses irmãos no campo destinado aos convidados lá no vejamsó.com.br. Vamos ver quem é que vai levar o presente, o DVD, né? Olha só que o André Barbosa ganhou, né? O DVD do Últimas Coisas, com o pastor Egnaldo, lá do Vale da Bênção. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontramos no próximo Vejam Só.